lutaremos. E ele coloca a lenha sobre Isaac, ele coloca as lenhas sobre Isaac, mas porém, duas coisas, Abraão não abre mão. Abraão não abre mão, mas levava nas mãos o fogo, está no versículo 6, no finalzinho do versículo 6, mas levava nas mãos o fogo e o cutelo. Abraão levava nas mãos aquilo que Deus habita nele, fogo. Glória a Deus. Abraão levava nas mãos o cutelo, aquilo que Deus também usa para cortar, para separar, para dissecar. Foi isso que Deus fez. Quando ele tira o povo de Israel do Egito, Deus começa a cortar. Ele começa a cortar o povo impuro, o povo desobediente. Ele começa a cortar um por um. E a Bíblia diz de 3 mil homens, sem contar mulheres e crianças que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã. Porque o resto, os sobrantes, foram todos cortados. E Deus, ele diz lá em Samuel, 1 Samuel, a Samuel para entregar uma profecia para o sacerdote Eli. Ele diz assim: olha, diga para Eli que cortarei os seus braços. Ouça, Eli, cortarei aquilo que representa a sua sequência, o seu segmento, o seu ministério. Eu vou cortar. Então Deus usa o cutelo, a faca, a espada para cortar aquilo que é impuro. Abra sua Bíblia. Agora nós vamos lá para Juízes capítulo 6. Livro de Juízes capítulo 6. Você vai ver quando um homem, ou quando o apostólico, ou que tem a chamada de Deus, quando a ele é dada a constituição, quando a ele é dada a consolidação do seu chamado, as atitudes dele são diferentes daquele que está aprendendo. Porque Isaac estava andando com Abraão, com seu pai, porque ele estava no aprendizado, ele estava sendo ministrado. Mas agora aqui, em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, você vai ver um homem que já estava não só ministrado, mas também habilitado por Deus. Ele diz assim, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Versículo 13: respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Isto é o envio daquele que é chamado. Versículo 15: e ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como que se fosse um só homem. Isso é a constituição do chamado de Gideão. Versículo 17, a habilitação está aqui, né? E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal
de que és o Senhor que estás, que és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a oferta e a deponha perante ti. Depois ele respondeu ele: esperarei até que voltes. Versículo 19, esse é o poder da aliança. Entrou o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, que representa mais ou menos 20 quilos. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho. Ele o apresentou. Versículo 20, o último diz: e o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, derrama-lhes por cima o caldo. Assim o fez. Mais um versículo só, senão fica sem sentido. Então o anjo do Senhor estendeu o anjo do Senhor a ponta do seu cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui a história, ou a passagem bíblica, de um homem chamado Gideão. Gideão, a Bíblia diz que, enquanto os medianitas se levantaram contra o povo de Israel para destruir os seus alimentos, para destruir a sua sustentação, para privar eles e gerar fraqueza, que é o que o inimigo faz. O inimigo nos deixa trancados em casa, o inimigo nos deixa sem vontade de ler a Bíblia, o inimigo nos deixa paralisados, irmãos, porque ele sabe que sem alimento você não vai conduzir nada. Mas um homem, ou o apostólico, ou o ser apostólico, quando ele é